Seguinte, pessoal, vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos. Quarta atividade do terceiro trimestre. Se você não assistiu às outras anteriores, você tem que assistir, né? É sobre genética e existe uma ordem aí. Se você não assistiu às anteriores, você provavelmente não vai entender muita coisa desse capítulo, desse tema, né? Que eu vou tratar aqui agora. Nós já vimos sobre o núcleo celular, estrutura do núcleo. Nós já vimos sobre hereditariedade, sobre material genético, né? Nós vimos o que é o DNA, o que é o RNA, o que é uma célula haploide, o que é uma célula diploide, o que é uma mitose, o que é uma meiose, ok? Para transferência de características, né? Hereditária. Nós vimos o que são os cromossomos, ok? E também nós vimos algumas síndromes, né? Quando nós temos problemas aí nos pares de cromossomos, ok? E no último vídeo nós fizemos a resolução da tarefa que eu pedi para vocês. Agora nós vamos aqui para o tema 5, nós vamos falar de um padre, né, de um monge chamado Mendel, e ele fez importantes contribuições aí para o estudo da genética. Vamos lá? Ok, então vamos lá, vamos ver esse cara aqui, o Mendel. As contribuições de Mendel para a genética, ok? Bom, eu tenho uma foto do Mendel aqui, ó. Uma foto não, aqui um desenho, né? Um desenho do Mendel. Ok? É que ele está fazendo aqui as pesquisas dele. A gente vai ver que ele pesquisou sobre o cruzamento de espécies não, de variedades de ervilhas, de pés de ervilha, tá? Aqui tem uma foto, aqui sim, né? Ó. A imagem dele aqui certinho, né? Ok? Então vamos ver aqui sobre o Mendel. E a gente vai aprender coisas importantes aqui, tá? Porque, por exemplo, sei lá, uma pessoa de olho verde casa com uma pessoa de olho castanho e o filho nasce com olho castanho, né? Aí a gente vai ver essas coisas aí. Por que às vezes um casal, um tem uma característica, outro tem outra diferente, e aí o filho nasce com uma das duas, né? Ou às vezes até com um pouco de cada aí. Então, vamos lá. Então, as contribuições de Mendel para a genética. Mendel, suas observações e seus experimentos. Vamos lá, vamos conhecer o Mendel e o que ele andou fazendo. Gregor Mendel, ele viveu de 1822 a 1884, ou seja, olha só, daqui 2 anos, a gente vai, acho que ouvir muito falar sobre o Mendel, né? Vamos fazer 200 anos do nascimento do Gregor Mendel. Ele é uma pessoa bem assim, conhecida no meio da biologia. Foi um monge que viveu no século XIX em uma região que hoje corresponde à República Tcheca. Suas observações, ou seja, lá na Europa, né? Suas observações e seus experimentos não foram realizados em laboratórios, como é feito hoje em dia, né? Os estudos de genética, mas seguiram a lógica e alguns métodos da ciência moderna. Mesmo sendo lá 200 anos atrás, ele usou métodos modernos para fazer os seus estudos. Mendel estudou o cruzamento entre plantas de ervilhas da espécie Pisum sativum, analisando a herança de características como a cor da semente, qual era a cor da semente, qual era a altura da planta, qual o formato das vagens, outras coisas também ele estudou, por exemplo, a cor da flor, a posição, onde as flores se formavam na planta, tá? Isso aí foi tudo características que ele estudou sobre a planta da ervilha. Aí ele fazia cruzamentos, tá, com as plantas e ia vendo o que acontecia. Olha só o que ele fazia, vamos lá. Vou começar por aqui, ó. O que ele fazia? Você tem a flor, aí a flor, nós já vimos, né? Vocês já sabem disso, que a flor ela tem uma parte masculina e ela tem uma parte feminina. Tá? A antera é a parte masculina e o estigma é a parte feminina. Ok? Aí, o que ele faz aqui? Ó? Ele pega uma pinça e uma tesoura, olha lá, ele abre ali um pedaço da flor e olha só, as anteras são cortadas para evitar a autofecundação da flor. A antera, ele tira fora a parte masculina da flor. Tá? Vou fazer um outro desenho aqui para a gente entender um pouquinho. Ó. A flor, ela é mais ou menos assim. Ó. Ela tem uma parte de baixo aqui, né? Uma parte de baixo assim. Tem aqui o cálice e as sépalas. Aí tem as pétalas, né? As pétalas que são coloridas, tal. E aí nós temos aqui a parte feminina, fica aqui no meio, ó. A parte feminina.
E a parte masculina fica aqui, ó. Vou fazer de roxo aqui, ó. Vou fazer de roxo. O masculino são os cabinhos que tem assim, ó. Tem vários assim, ó. Os cabinhos. E na ponta tem as anteras. Certo? Então essa parte aqui, ó, essa parte aqui é a parte masculina. Vou desenhar aqui o símbolo do masculino. E essa parte aqui é a parte feminina, o símbolo feminino. Tá? O que ele fazia? Ele pegava a tesoura, deixa eu pegar aqui, ó, o verde, o azul é a tesoura. Ele pegava a tesoura e, ó, pá, cortava fora isso aqui e cortava fora isso daqui, ó. Então ele tirava fora a parte masculina da flor. Tirava, por quê? Tirava fora isso aqui, ó. A parte masculina, ficava só a feminina. Por quê? Para não ter perigo da planta se autofecundar. Ela mesma se autofecundar. Porque ele não queria isso, ele queria cruzar essa planta com outra planta. Ele ia pegar o pólen de outra planta e colocar aqui na parte feminina, certo? Então é o que tá mostrando aqui no desenho, ó. Então tá, ele corta ali a parte masculina, ó. Ele corta a parte masculina. E aí ele pega um pincel, ele passa o pincel na parte masculina de outra ervilha, de outra flor, de outro pé de ervilha, passa o pincel lá. O que fica grudado no pincel? O pólen. O pólen, ali tem a célula masculina no pólen. É como se tivesse, não é animal, é planta, né? É como se tivesse espermatozoide ali, né? Mas não é espermatozoide porque não é animal, é planta. Chama-se oozoide. Ali dentro do pólen. Aí ele passa o pincel em uma planta, fica preso com um monte de pólen, aí ele vai lá com o pincel e passa na planta que ele quer estudar. Então, olha, ó, o pólen de outra planta é transferido para o estigma dessa flor, a parte feminina dessa flor, levando à fecundação e à formação da vagem. Então, fecundou ali, né, com o pincel ele passa o pólen, daqui uns dias começa, aqui no lugar da flor surge o quê? Surge a vagem aqui, ó. A vagem é o fruto, né? E lá dentro do fruto, dentro da vagem, fica o quê? Ficam as ervilhas. Aí ele vai estudar as características. Que cor de ervilha, qual o formato da vagem, tá? Olha lá, semente madura. Aí o que ele faz com essa semente madura? Coloca no chão e vai regar, né? Lá, tipo uma horta ali onde ele colocava, e vai crescer a planta com as características que ele tinha cruzado ali, ó, né? Escolheu duas plantas e plantou aqui a semente para ver o que deu. Ó. A semente é plantada no solo, originando uma nova planta. Então ele vai ver o resultado que deu do cruzamento de duas plantas. Às vezes ele cruzava uma planta alta com uma planta baixa, para ver o que nascia. Ou cruzava lá uma de semente amarela com uma de semente verde, para ver o que nascia. Às vezes uma de flor vermelha com uma de flor branca, para ver o que nascia. Tá bom? Então ele ia fazendo esse cruzamento e ia vendo qual era o resultado disso. E depois essas que nasciam, às vezes ele cruzava com outras também para ver o que nascia depois de novo, e assim por diante. Então ele foi estudando a genética, a transferência de características através do cruzamento da ervilha. Aqui tem uma foto de um pé de ervilha, ó. Dá para ver aí, dá para ver flores, né? Aqui flores, dá para ver a vagem também, ó. Vagem. Certo? Beleza. Então, esse aqui foi o objeto de estudo do Mendel. Vamos lá. Aí diz assim, ó. As conclusões de Mendel a respeito desses experimentos contribuíram muito para a compreensão da hereditariedade e serviram de base para os estudos da genética realizados por outros cientistas. Então, muitas pessoas dizem, né? A ciência diz que Mendel é um dos pais da genética. Tá? Ele começou esse estudo sobre a transferência de características hereditárias, né? Todo esse estudo que nós chamamos de genética. Vamos lá, os cruzamentos realizados por Mendel. Vamos ver um pouquinho melhor como que era isso daí. Em seus experimentos, Mendel observou que algumas plantas originadas de sementes verdes, então vamos lá, uma planta nasceu de uma semente verde. Quando cruzadas entre si, a gente cruza entre elas, né? Planta de semente verde com outra planta de semente verde, sempre nasciam sementes verdes. Então, a primeira observação dele, se eu cruzar uma planta de semente verde com outra de semente verde, só vai nascer, vai produzir mais sementes que vão dar plantas de semente verde, certo? Beleza. Da mesma forma, havia plantas de semente amarelas, que, quando eram cruzadas com outra de planta amarela, produziam apenas sementes amarelas. Então, plantas verdes, quando cruzadas entre si, dão origem a plantas de sementes verdes. As plantas de semente amarelas, quando cruzadas entre si, só dão plantas de semente amarela. Mendel chamou essas plantas de puras. Depois a gente vai ver que tem outros nomes, tá? Então,
a verde pura e a amarela pura. Quando você cruza uma verde pura com outra verde pura, nasce uma verde pura. Quando você cruza uma amarela pura com outra amarela pura, nasce uma amarela pura. Beleza? Cruzando plantas de sementes verdes puras com plantas de sementes amarelas puras, olha só, agora vamos pegar uma verde pura e cruzar com uma amarela pura. Eram produzidas apenas sementes amarelas. Olha só, que curioso. Ele pegou uma planta de semente verde pura, cruzou com outra planta de semente amarela pura e só nasceu semente amarela, como representado no cruzamento 1 da imagem abaixo. Vamos ver aqui, ó. Vai até aqui, ó. Ó. Cruzamento 1. Ele pegou uma planta de semente verde pura, cruzou com uma planta de semente amarela pura. O que é que nasceu? Só nasceu sementes amarelas, plantas de sementes amarelas, tá? Essas plantas só podem ter semente, essa planta que vai nascer aqui, ó, dessas sementes aqui, ó, se eu plantar essas sementes, vão nascer sementes amarelas, ok? Beleza, agora olha só o que ele fez. Opa, tá fugindo aqui a página. Ao permitir a autofecundação, então nasceu uma planta de semente amarela. Ao permitir a autofecundação, ou seja, agora ela não vai cruzar com ninguém, vai deixar o pólen dela mesmo fazer a fecundação da parte feminina ali. Fecundação dos óvulos da flor pelo próprio pólen. Das plantas com sementes amarelas dessa geração, né? Essa que nasceu filha de uma verde pura com amarela pura, eram produzidas tanto sementes amarelas quanto sementes verdes, como mostra a imagem. Olha só, pegou uma verde pura, cruzou com a amarela pura, deu uma amarela. Só que quando ele pegou essa amarela e cruzou com ela mesma, deu algumas sementes amarelas, mas deu também, olha aqui, ó, semente verde. Também deu semente verde. Ok? Entendido? Mais uma vez o desenho todo. Uma planta, fazer de vermelho agora aqui, ó, uma planta de semente verde pura cruza com uma outra planta de semente amarela pura. E aí o que nasceu? O que produziu? Sementes amarelas. Ok? Sementes amarelas. Se plantar essas sementes aqui, vai nascer plantas de sementes amarelas também. Ok, agora o que ele fez? Quando nasceu essas plantas aqui de semente amarela, ele cruzou ela com ela mesma. Ela com ela mesma. E aí o que surgiu? Surgiu semente amarela, mas também surgiu semente verde, tá? Em menor quantidade, mas também nasceu semente verde, tá bom? Beleza, vamos ver. Tá, ok, mas para que isso então? Vamos ver lá. Com base em seus experimentos, Mendel elaborou a hipótese de que cada característica é determinada por um par de fatores hereditários. De novo, ele elaborou uma hipótese de que cada característica é determinada por um par de fatores. Isso aqui é importante. Então, o que ele pensou? Existe para a cor da semente é um fator. Existe um par genético, um par que determina que cor que vai nascer. Tá? Já vamos explicar melhor daqui a pouco isso aqui. Esse par, né? Esse par é chamado de alelos. São par de alelos. Vou tentar mostrar aqui, por exemplo, assim no cromossomo. Você tem um cromossomo. Já o texto vai falar sobre isso. Você tem um cromossomo aqui, e aí a gente já sabe, né, que todo cromossomo tem um cromossomo homólogo aqui do lado, igual, é o par dele. Beleza? Então o que acontece? Vamos pegar, faz de conta que a cor da semente, faz de conta que esse aqui é o par número 5, sei lá, tô chutando, tá? Não sei qual é o cromossomo da vagem lá, da ervilha, que vai dar a cor da semente. Mas faz de conta que é no 5. Tem um pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui tem um gene da cor da semente, tá? Deixa eu aumentar aqui. Então esse pedacinho aqui, ele determina qual é a cor da semente, tá? E aí tem o par dele aqui, ó. Esse lado aqui também determina a cor da semente. Esse é o par, esse aqui é o par de, isso aqui nós vamos escrever aqui, ó. Isso aqui é o par de alelos. A gente chama de par de alelos. Determina uma característica. Nesse caso, qual que nós falamos? Cor da semente. Ok? É o par de alelos. Cara, cada outro pedaço aqui do cromossomo vai formar outra coisa. Sei lá, a flor, a semente, o tamanho da planta, né? Todas essas características elas estão escritas dentro dos cromossomos. Beleza? Então aqui nós temos um par de alelos.
Agora olha só. Os alelos são diferentes formas de um gene que ocupam a mesma posição nos cromossomos homólogos. Então tá ali, ó. Os alelos, eles têm a mesma posição em cromossomos homólogos. Você tem aqui 2 cromossomos homólogos, como se fossem 2 cromossomos irmãos lá dentro do núcleo da célula, né? Vocês lembram que o ser humano tem 46 desses aqui, são 23 pares. 23 pares. Cada pedacinho forma uma característica do seu corpo. Tá? Então aqui são os 2 alelos que formam a cor da semente da ervilha. Tá? Esses 5 aqui eu chutei, tá? Só para dizer qualquer coisa aqui. Aí diz aqui, no caso das ervilhas, o gene para a característica cor da semente tem 2 alelos. Um para a cor verde, outro para a cor amarela. Então, se a gente pudesse olhar aqui, ó, o que está dizendo esse gene, para ervilha, tem 2 possibilidades. Ou é verde, ou é amarelo. Certo? Aqui também, ó, desse lado aqui também. Ou é para a semente verde, é o que está dizendo o gene ali. Ou vai ser uma semente verde, ou vai ser uma semente da cor amarelo. Beleza. Aí diz assim. Mendel concluiu que as plantas puras, lembra da planta pura, a verde pura e a amarela pura, apresentavam 2 alelos iguais para a cor da semente. Então, o que acontece? Aqui, ó, esse aqui verde, os 2 alelos são iguais, os 2 lados aqui, ó, no cromossomo. Então, nesse caso do verde puro, esse lado é para verde e esse lado aqui também é para verde. Tá? No caso do verde, tá? No caso do amarelo, é amarelo de um lado e amarelo do outro lado. Então, é amarelo aqui e amarelo aqui também, ok? Isso é planta pura. Planta pura, ela é assim. Os 2 alelos são iguais. Ou são os 2 iguais verdes, ou são os 2 iguais amarelos, tá? Aí depois, o que ele disse, ó? As plantas geradas pelo cruzamento entre elas, quando Mendel cruzou o verde puro com o amarelo puro, possuíam um alelo para a semente de cor verde e outro para a cor amarela. Olha só o que ele disse. Ele disse então que agora você tem aqui, ó. Você tem, depois que fez o cruzamento do verde puro com o amarelo puro, agora você tem aqui um par de cromossomos que nessa regiãozinha ali que nós falamos aqui, ó, agora nós temos aqui um lado é para semente verde e o outro lado é para semente amarela. Ok? Bom, eu vou resumir de novo aqui para a gente tentar entender. Só que agora eu vou desenhar o cromossomo assim, ó, mais simples. Ó. Vou desenhar ele assim, um e o outro aqui, tá? E esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho aqui, esse pedaço aqui e esse pedaço aqui é o pedaço que dá a cor do gene, tá? Então nós temos para verde puro, esse lado aqui é verde, esse lado aqui é verde e esse lado aqui também é verde, lá no cromossomo, tá? Aqui é o pedaço do gene que dá a cor da semente. O outro, a outra planta tem esse pedacinho aqui também tem esse pedacinho aqui, só que aqui eu não tenho cor amarela, então vou fazer roxo. Aqui nós temos uma genética, né? Um gene para amarela, semente amarela, e esse lado também é semente amarela. Esse aqui é verde puro e esse aqui é amarelo puro. Agora, quando o Mendel colocou esses 2 para cruzar, apareceu uma nova planta assim, ó. O pedacinho aqui, né, que determina a cor. Só que aí esse lado aqui é para verde. E esse lado aqui agora, ó, esse lado é para amarela, semente amarela, amarela. Entendido? Como é que a gente chama essa aqui mesmo? De pura. Essa aqui é uma planta pura. Essa aqui é uma planta pura. Ok? Planta pura. E essa aqui não vai ser mais pura. Nós vamos dar um novo nome agora. A gente vai chamar isso aqui de planta híbrida. É uma planta híbrida. A palavra híbrido vem de mistura, misturado, tá? Então, 2 plantas puras deu origem a uma planta híbrida. Beleza, agora vamos continuar ali no texto. Diz assim, ó. Olha lá. Ele chamou essas plantas de híbridas
e percebeu que a cor amarela das sementes predominava sobre a cor verde. É por isso que nos referimos aos alelos para a cor amarela como dominantes. O amarelo é dominante sobre o verde na cor das sementes. E o que não é dominante é o recessivo. Então, olha aqui, ó. Quando você teve uma planta que um lado é verde e o outro lado é amarelo, é uma planta híbrida. O amarelo, o lado amarelo é o lado dominante, é o lado que domina, dominante. E esse aqui que não é o dominante é o recessivo, recessivo. E aí a planta vai nascer e vai produzir qual? Qual gene que vai valer aqui? Qual que vai mandar? É o dominante ou é o recessivo? É o dominante quem vai mandar. Tudo bem? É ele quem vai mandar. Então, ou seja, essa planta aqui, ela é uma planta de semente amarela. Por quê? Por que é amarelo? Porque o amarelo é dominante. Tudo bem? Beleza? Aqui não adianta falar de dominante e recessivo, porque os dois lados são verdes, né? Então, verde com verde, o verde é dominante, com certeza, né? E aqui, amarelo com amarelo, quem é o dominante? Amarelo. Agora, quando mistura amarelo com verde, aí o amarelo é o dominante sobre o verde. Tudo bem? Isso acontece nas nossas características também. Por exemplo, o olho castanho, ele é dominante sobre o olho verde. Por isso que é bem mais provável que quando um casal tem olho castanho e outro tem olho verde, os filhos vão nascer com maior probabilidade de nascer com olho castanho, tá? Porque o castanho é dominante, o verde é recessivo. Beleza? Ok, vamos para a próxima página. Aí continuando aqui, ó, diz assim, ó, os pares de alelos são representados por letras. Neste caso, o dominante vai receber uma letra maiúscula. Nesse caso aqui, a letra A de maiúsculo. E os alelos recessivos vão receber a letra A minúscula. Então, vamos voltar lá no nosso desenho que nós fizemos. Ó, nosso rabisco aqui. Então, o que eu vou chamar aqui? Você lembra que nós vimos que o amarelo é dominante, né? O amarelo é dominante. Então, esse lado aqui, dominante, nós vamos colocar A maiúsculo. E o verde, que é recessivo, nós vamos chamar de A minúsculo. Essa planta, então, ela é do tipo AA. A maiúsculo com A minúsculo. E lá em cima, o verde, o verde é recessivo aqui, não é? Sobre o amarelo, então é A minúsculo. E desse lado aqui também é A minúsculo, porque é verde e verde. Agora o amarelo, nós vimos que o amarelo é A maiúsculo e aqui amarelo também é A maiúsculo. Esta planta aqui, ela é AA. E essa daqui é Azinho, Azinho. A minúsculo, A minúsculo. Tá? Ó, mas olha só, ela é pura, ela é igualzinha. Ó. Os dois alelos são iguais. Então ela é pura e ela é verde. Esse lado aqui, ela é pura e é amarela. Quando eu misturo uma pura com outra pura, nós temos uma híbrida que é AA. Ok? Então vou desenhar de novo, vai ficar mais simples. Olha só. Quando eu tenho uma planta AA e eu vou cruzar com outra planta AA, ou seja, essa aqui é verde, vou colocar aqui, ó, verde, verde, e aqui é planta com semente amarela. Verde puro com amarelo puro. O que vai dar aqui? Vai dar planta AA. Isso aqui é um híbrido. Híbrido. Não é puro, é híbrido. Certo? E que cor que ela vai ter? Ela vai ter cor amarela. Por que a cor vai ser amarela? Porque ela tem o dominante aqui, ó. Isso aqui é o dominante. 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 O maiúsculo é dominante. E o maiúsculo vem de onde? Vem do amarelo. Beleza? Ok. Aí vamos voltar lá pro texto. Aí está dizendo assim, ó. Os organismos que têm um par de alelos iguais, isto é, que determinam a mesma variação de características, são chamados de homozigotos. Então a gente não vai mais chamar de puro, a gente vai chamar de homozigotos, tá? Então os homozigotos ou são azinho, azinho, ou são azão, azão, assim, ó. Ou é um par minúsculo ou um par maiúsculo. Isso aqui são o quê? Homozigotos. A palavra homo quer dizer o mesmo, tá? Homo, o mesmo. Então aqui, ó, os mesmos alelos de um lado do cromossomo e do outro lado do cromossomo. São puros. Esse aqui é para semente verde, esse aqui é para semente amarela. Pessoal, estou falando de semente verde e semente amarela, mas vale para outras características também, tá? Tamanho da planta,
sei lá, cor das flores, do ser humano também, cor do olho, cor do cabelo, cor da pele, altura, né? Até doenças são genéticas também, até as doenças são transmitidas dessa maneira também, ok? Vamos lá. Os organismos que têm um par diferentes, ou seja, lembra dos híbridos, um de cada tipo, são chamados de heterozigotos. Então, todos aqueles que tiver uma mistura de um dominante com um recessivo, esses aqui serão heterozigotos. Esses são heterozigotos, esses são homozigotos. A palavra, o prefixo hetero quer dizer o outro, ou hetero é o outro. Então, olha só, ele tem um alelo para a semente verde, no caso da ervilha, e um alelo para a semente amarela. Falei o contrário. Um alelo para a semente amarela e um alelo para a semente verde, sendo que a amarela é a dominante e a verde é recessivo. Por isso que é minúsculo, o dominante é maiúsculo e o recessivo é minúsculo. Beleza. Como o alelo para a cor amarela é dominante sobre o alelo verde, né, da cor verde, os indivíduos heterozigotos possuem sementes amarelas. Então, olha aqui. Se esse aqui era a semente verde e esse aqui é para a semente amarela, quando eu coloquei os dois para cruzar, eles eram puros, né? São homozigotos, e deu origem a esse aqui que vai ter cor amarela. Ele é heterozigoto, mas a dominância é amarela, né? A dominância é amarela, então a semente vai ser amarela. Tudo bem? Beleza, continuando. Mendel propôs que os indivíduos homozigotos somente poderiam formar gametas com um tipo de alelo, para a cor verde ou para a cor amarela. De novo, ó, os homozigotos são os puros. Os puros, eles só podem formar gametas de um tipo só. Gameta de um tipo. Se ele é puro verde, ele só vai ter gameta verde. Se ele é puro amarelo, ele só vai ter gameta amarelo, ou seja, espermatozoide e óvulo. As células de reprodução só serão da mesma cor, do mesmo tipo que ele, né? E que os heterozigotos, que são aqueles que são misturados, poderiam formar gametas dos dois tipos. Assim, concluiu que os fatores hereditários se separam independentemente na formação dos gametas. Vou explicar isso já já. Somente no início do século XX, os trabalhos de Mendel foram reconhecidos e foi possível relacionar a segregação dos fatores mendelianos, a separação dos fatores mendelianos, ficou chamado de mendeliano por causa de Mendel, né? Os fatores, as coisas que ocorrem na planta ou em qualquer outra espécie, com o comportamento dos cromossomos durante a divisão celular. Tem um desenho aqui, mas eu vou desenhar aqui, ó. Tá? Vou desenhar assim, ó, na forma de letrinhas. Você tinha aqui amarelo puro, uma planta amarela puro e uma planta verde pura. Assim. Essa planta aqui, quando ela for formar gametas, faz de conta que ela é macho. Essa aqui é o amarelo macho. Vai formar um espermatozoide. Isso aqui se divide, né? Ó, são homólogos na hora de formar gametas. Vocês lembram que os gametas têm só metade da genética, não é? Eles são haploides. Então o que forma? Pode formar aqui, ó. Vou desenhar um espermatozoidezinho aqui, ó. Que na verdade não é espermatozoide no caso da planta, né? Então eu vou deixar assim mesmo. Vou deixar aqui, ó. Forma um A aqui, tá? E forma outro A aqui. Então formou aqui, ó, uma célula de reprodução com só metade aqui, ó, só metade A, e a outra só com metade A. Esse aqui também, na hora de formar gametas, faz de conta que ele é feminino, né? Verde feminino. Então formou o quê? Formou um Azinho aqui e outro Azinho aqui. Pode ser o óvulo, né? Que a gente chama, o óvulo na planta a gente chama de oosfera. E o masculino a gente chama de oozoide, tá? E aí o que acontece? Olha só. Aí eu tenho uma planta verde pura, uma amarela pura com uma verde pura. E aí formou esses gametas aqui. Faz de conta que esse gameta masculino encontrou com esse gameta feminino aqui. E aí o que forma os dois quando juntar a genética dos dois? Forma Azinho. Certo? Tá, mas e se ele, em vez de ter encontrado aquele ali, se ele tivesse encontrado esse outro aqui, ó. Esse outro aqui, formaria o quê? Azinho. Certo? Tá, mas e se não foi esse aqui? Foi esse aqui que encontrou com esse aqui. Formou o quê? Olha lá, Azinho. Tá, mas e se ele encontrou com aquele ali? Formou o quê? Azinho.
Então, olha aqui as possibilidades. Você está vendo que está formando sempre a mesma coisa? O que é isso aqui? Isso aqui é puro ou é híbrido? São híbridos. Todos eles são híbridos. E então eles são homozigotos ou heterozigotos? São todos heterozigotos. E são todos... Quem é o dominante aqui? É o azão. Olha lá. O dominante. O dominante está aqui em todos. Ó. E o dominante é para amarelo ou é para verde? O dominante é para amarelo. Então todos eles vão nascer de cor, plantas com sementes de cor amarela. Tudo bem? Beleza? Agora olha só o que ele fez. Ele fez um cruzamento da própria planta com ela mesma. Então vamos pegar aqui essa planta aqui, ó. Azinho e cruzou com ela mesma. Azinho. Tá? Aí olha o que deu. Vamos fazer o cruzamento dela com ela mesma aqui, ó. Então, quando ela vai formar gameta, ela pode formar gametas. Metade dos gametas assim e a outra metade assim, certo? Aqui também, ó, a parte feminina e a parte masculina. A parte masculina, a feminina pode formar azão, pode formar azinho assim. Agora vamos fazer o cruzamento dela com ela mesma, ó. Pode pegar esse aqui e cruzar com esse aqui, e aí vai formar o quê? Azão com azão. Mas também pode pegar ele aqui e cruzar com esse aqui, ó. Vai formar azão com azinho. E esse aqui, com esse aqui, o que vai dar? Olha lá, um maiúsculo com um minúsculo, então azão com azinho. E esse aqui com esse aqui, vai dar azinho com azinho. Agora olha só, eu tenho puro e tenho híbrido. Esse aqui é puro, ó, vou assinalar com azul. Esse aqui é puro e esse aqui é puro, certo? Só que o que é esse aqui? Esse aqui é amarelo. Amarela pura. Amarela homozigoto, pura. E essa aqui? Verde puro. Verde puro. E esses dois aqui? São amarelos. Por que eles são amarelos? Porque eles têm o dominante aqui, ó. O dominante é o azão. E o azinho é recessivo. Então, quem domina aqui na cor é o maiúsculo. É o amarelo. Então, vão nascer sementes amarelas. Agora, olha só. Eu tenho amarelo, mas eu tenho verde também. Então, quando eu cruzo um híbrido com outro híbrido, ou ele com ele mesmo, no caso das plantas, né, isso é possível, eu posso ter as duas probabilidades. Mas veja só, a maioria nasceu amarela e a minoria nasceu verde. Você tem 75% de sementes amarelas e 25% de sementes verdes, tá? Isso aqui é divisão, ó. Se eu der 25% de ser puro assim, né? Aqui, ó, tem duas, então eu tenho 25% aqui, mais 25% aqui, então eu tenho 50% de ser híbrido e mais 25% de ser puro, né? Só que verde. Beleza? Então dá 75% de sementes amarelas e 25% de sementes verdes. É por isso que lá no desenho, se a gente voltar aqui, ó, no desenho, olha lá, ele desenhou 3 amarelas e uma verde. É a mesma probabilidade. Tudo bem? Então olha só, o Mendel ele não sabia como era lá dentro do DNA das células, que tem os cromossomos e que tem lá os nucleotídeos, as cadeias de DNA, o núcleo, não sabia nada disso. O que ele conseguiu estabelecer é isso aqui, ó, esses cruzamentos aqui. Ele sabia que era um par de alelos, né, que se separam, olha lá, o par de alelos, se separam na hora da formação dos gametas e eles podem fazer os cruzamentos com diversas probabilidades aqui. Tá bom? Beleza. Vamos seguir aqui agora. Só que aqui o desenho é com cromossomos, ó. Vê se dá para entender aqui, ó. Aqui você tem uma célula com um par. Faz de conta que é um ser que só tem um par de cromossomos. Vocês lembram que o ser humano tem 23 pares, né? Nós vimos a mosca drosófila que tem 4 pares. 4 ou 5 pares, né? A mosca drosófila tem 5 pares, o ser humano tem 23 pares. Faz de conta que esse aqui tem um par só. Um par. Algum ser aí que só tem um par de... Nem sei se existe um ser que só tem um par de cromossomos. Depois a gente pode pesquisar isso aí. Olha só, um é dominante, o outro é recessivo. Então ele é heterozigoto, ele não é puro, ele é híbrido. Tá? E aí o que acontece? Cada um desses cromossomos vai se duplicar. Olha aqui, ó. Vai duplicar, então forma aqui, ó, 2A e 2Azinho, Azinho. Tá?
E aí vai formar agora a meiose, que é a formação dos gametas. Olha só. Cada lado desse azul vai se separar aqui, ó. Ó, A, e esses dois azinhos vão se separar também. Azinho, azinho. Esses são os gametas. Então eu formei de um ser híbrido, que ele tem azão, azinho. A gente formou aqui, ó, azão, azinho, azinho. Certo? Aqui, ó, primeiro ele se separa aqui, né? Na primeira fase da meiose, se separa na primeira fase, os dois cromossomos duplicados se separam e depois eles se dividem pela metade. Ok? Beleza, aí formam os alelos. Ok, pessoal, hoje é só isso, né? Já tenho outra atividade, essa aqui é a segunda, né? Já para não ficar tão cansativo, né? Esse vídeo também já está ficando longo. Eu vou parando por aqui, tá? Eu vou pedir para vocês, se vocês puderem fazer essas questões aqui essas duas questões aqui da página 142, tá bom? Faça no seu caderno aí e manda uma foto para mim anexo na atividade, ok? É isso, então por hoje é só. Semana que vem nós vamos dar continuidade. Na semana que vem nós temos o tema 6, que é sobre hereditariedade humana. Nós vamos ver os tipos sanguíneos, tá? Porque uma pessoa tem sangue do tipo O, do tipo AB, do tipo B, do tipo A positivo, A negativo, qual é a diferença? Nós vamos ver também a genética moderna, vamos ver sobre transgênicos, produtos, né? Alimentos transgênicos, ok? E aí a gente já vai encerrando esse módulo sobre genética. É isso, pessoal. Espero que você tenha feito aí as suas anotações, né, das questões mais importantes aqui para entender. No ensino médio, isso aqui é importante entender bem agora no 9º ano, porque no ensino médio você vai ver isso aqui com mais detalhes, tá bom? Então, quanto mais você aprender agora, mais fácil vai ficar a sua vida no ensino médio. Você não tem que começar do zero, né, no ensino médio. Você já vai ter uma base de conhecimento. Tranquilo? Então, ok, pessoal. Valeu. Um abraço a vocês. Nos vemos em breve e tchau, tchau.